E sobre as chuvas em Criciúma e região, aqui na nossa região carbonífera, a gente vai acionar agora a repórter Beatriz Formanski, trazendo as últimas informações. Ela está na sala de controle da Defesa Civil em Criciúma. É isso, Bia? Boa tarde. Isso mesmo, João. Boa tarde para você, para todo mundo que já está nos acompanhando aqui no Balanço Geral. Pois é, a gente está aqui na sede da Defesa Civil de Criciúma para falar um pouquinho, atualizar o nosso espectador sobre as principais informações aqui do sul do estado, começando, é claro, por Criciúma, né? Quem está aqui com a gente é o Fred Gomes, que é diretor da Defesa Civil aqui de Criciúma e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa situação, quais são as atualizações e informações das chuvas aqui nos últimos dias. Fred, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Queria que tu desse para a gente um resumo de como que está sendo monitorada toda essa situação aqui na cidade. Boa tarde, B. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na ND. Desde domingo, a Defesa Civil vem trabalhando já por conta dessas chuvas intensas. E, claro, e terça-feira e quarta-feira, que eram os piores dias, a Defesa Civil acionou um alerta aqui, além do plantão que já tem todo dia, e fez esse monitoramento de hora em hora, em todos os bairros que, principalmente o Rio Sangão, corta. Vila Manaus, temos Monte Castelo, Vila Francesa, Sangão. Então, o nosso monitoramento ele ficou dentro desses bairros para o melhor cidadão. E quais são as principais ocorrências, Fred? Qual foi o resultado das chuvas que a gente teve lá no primeiro semestre? Deu para mudar alguma coisa na estratégia usada pela Defesa Civil? Na verdade, foram momentos diferentes, né? É claro que a gente vem trabalhando para mitigar sempre o risco para o cidadão, né? Com as obras que o governo vem fazendo, né? E o que foi de diferente de agosto para agora? Muita chuva em pouco tempo de espaço, e agora a gente teve uma chuva mais espaçada. Porém, em 48 horas a gente chegou agora em 175 milímetros. É muita chuva. Essa madrugada chegamos no limite para a água sair da calha do rio. Perfeito. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, João, e a gente falou muito de uma coisa que a gente também recebe direto, que é fake news, informação falsa, foto de anos atrás, situações diferentes. Como que vocês estão lidando com isso? Realmente está sendo um problema para vocês, Fred? Então, foi um problema porque ontem, principalmente, o povo já fica aflito, né, Bia? E o que aconteceu? O pessoal começou a circular mensagem do WhatsApp, um texto bem elaborado, até dizendo que a Defesa Civil pediu para evacuar o bairro inteiro e a Prefeitura pediu para evacuar o bairro inteiro. Então, na mesma hora, a gente já entrou com um vídeo colocando, falando para as informações serem seguidas nos meios de comunicações, que são os oficiais da Prefeitura e da Defesa Civil. Perfeito. Fred, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho aí também, que vai ser desempenhado nos próximos dias. A gente segue agora, João, atualizando as principais informações que a gente tem também de outras cidades aqui do sul do estado, né? Ainda falando de Criciúma, a gente tem uma alteração nos ônibus que saem aqui da rodovia da cidade, né? Os ônibus foram cancelados, aqueles que têm destino para Tubarão, Florianópolis e para o norte aqui do estado de Santa Catarina. Seguem as linhas que vão para Porto Alegre e para a Serra Catarinense. Essas as principais informações que a gente tem aqui da cidade de Criciúma. Falando agora de Cocal, a gente também mostrou um pouco dessas imagens no início do jornal, mas a gente volta a falar porque muda no trânsito de quem vai para Cocal ou quem mora naquela região, né? A ponte da linha espanhola desmoronou ontem e essa ponte é uma ponte que dá acesso à comunidade. A comunidade não ficou ilhada porque existem outros 2 acessos que podem ser feitos aí, escolhidos como alternativa pelos motoristas, que se dão pelos bairros Ângelo Guolo e Rio Comprudente. Essa ponte já era uma ponte de 20 anos, de madeira, e já estava sendo construída uma ponte nova ao lado. Essa construção continua, né, para que ela possa ser entregue aí nos próximos meses, e os motoristas que precisarem passar pelo local, principalmente os moradores daquela região, podem optar aí por outras vias como esses 2 bairros que a gente mencionou. Saindo de Cocal do Sul, a gente tem também atualizações da situação de Forquilinha, que disse ontem que estava em alerta durante 24 horas, né, João? Hoje, 4 famílias estão desalojadas. Essas famílias são do bairro Cidade Alta. Elas foram levadas ou para o centro comunitário da cidade ou para a casa de parente, né? A gente teve também o transbordamento do Rio Sangão em alguns pontos e alagou algumas ruas, mas tudo isso segue, é claro, sendo monitorado pela Defesa Civil. A gente tem em Sara várias mudanças de trânsito por conta das chuvas. A primeira delas é que a ponte provisória entre Içara e Morro da Fumaça foi destruída. Então, os motoristas que precisem passar pelo local,
tem que escolher aí outra alternativa, né? O acesso da BR-101 em Esperança também está bloqueado para veículos pequenos e uma ponte está interditada em linha Três Ribeirões. Essas são as principais informações que a gente tem em Içara sobre o trânsito, né? Que, é claro, é muito importante para os motoristas que estão nos acompanhando para que possam escolher vias alternativas. Encerrando aqui esse nosso giro pelas principais cidades do sul do estado de Santa Catarina, João, a gente tem Morro da Fumaça, né? Com um alerta especial para o bairro Monte Verde, aí, com risco de deslizamentos. A gente reforça, é claro, que a Defesa Civil de todos esses municípios está tomando os monitoramentos, né, todas as decisões cabíveis agora para realizar todo esse monitoramento de como está essa situação. E, é claro, se os moradores tiverem alguma dúvida, a gente já falou sobre fake news, é muito importante que entrem em contato com as prefeituras, com a Defesa Civil, se precisarem de ajuda em relação a deslizamento de terra, em relação a perigo, né? A gente viu ali as famílias desalojadas em Forquilinha, que possam entrar em contato com a Defesa Civil, né? A gente tem aqui os dados do Bombeiros Militar de Santa Catarina, que diz que em 24 horas... a corporação aqui do estado atendeu mais de 220 ocorrências e mais de 350 pessoas foram atendidas. Isso tudo que a gente falou na região ANREC, né, na MESC, de acordo com a Defesa Civil da região, alguns alagamentos pontuais, mas nada muito crítico. A gente segue, é claro, acompanhando toda essa situação e trazendo todas as novidades aqui, os desdobramentos dessas chuvas que ainda continuam aqui no sul do estado e em todo o estado de Santa Catarina ao longo do jornal e da nossa programação aqui da ND. Volto com você, João. Obrigado, Bia. Veja que, apesar de todas essas ocorrências, a nossa região ainda é a menos afetada pelas fortes chuvas das últimas horas. Você pôde ver isso agora quando a gente trouxe informações do portal ND, o portal ND+, informações de outras regiões do estado. Situação crítica, menor para nós, mas com consequências também.